Oi, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Pessoal, hoje é dia 30 de agosto de 2024, uma sexta-feira, e agora são exatamente 17 horas e 8 minutos. Neste vídeo de hoje, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês a respeito do tema fé defeituosa. Sejamos menos moralistas. Esse é um tema que eu acredito que seja exclusivo aqui na plataforma do YouTube, porque grande parte dos canais que aqui se apresentam, quando falam a respeito de fé, tentam, de certo modo, fazer alguma ligação com a religião. E eu acredito que quanto mais moral, menos religião. Esta é a verdade que eu sigo. Isso foi o que eu confirmei ao longo da minha vida, ao longo da minha experiência, e eu gostaria de compartilhar esse meu raciocínio, essa minha reflexão com todos vocês neste vídeo de hoje, tá? Esse tema não é tão simples assim, então eu peço a todos vocês encarecidamente que me acompanhem até o final com o máximo de atenção possível. Porque o meu principal objetivo aqui no YouTube é criar reflexões que possam, de certo modo, moldar, vamos dizer, a compreensão da realidade das pessoas. Não que eu seja aqui, né, o bastião da verdade, a pessoa que está 100% correta em todas as suas colocações. Não, não é isso. Mas eu acredito que só de eu fomentar a consciência, o exercício da consciência nas pessoas, já é um grande passo. Porque o que eu vejo é que muitas pessoas não têm tempo para raciocinar, para refletir a respeito do mundo, né, em sua volta, e também ligar tudo o que acontece em suas vidas, né, particularmente falando, linkar isso com a espiritualidade. Porque tudo que vivemos, tudo que acontece em nossas vidas, tudo tem um propósito, nada acontece por acaso. Pelo menos é o que eu vejo na minha visão de cristão, tá ok? Vamos lá, pessoal. Por que esse tema, né? Fé defeituosa. Afinal de contas, o que é a fé? Olha, eu acredito que a fé seja um exercício prático, que é o que falta demais, principalmente no povo brasileiro. A fé tem muito mais a ver com o exercício do que o sentimento. Certa vez, um determinado papa, no qual eu não me recordo o nome, disse que o brasileiro é, sim, muito mais cristão no sentimento do que na fé. O que significa isso? Significa dizer que nós somos muito mais atraídos, consumidos, né? Nós somos muito mais seduzidos pelos símbolos cristãos do que a fé em si. Quando a gente fala de fé, é algo bem complexo. Por exemplo, o trabalho que eu faço aqui no YouTube, que é uma missão intelectual, é algo totalmente vinculado à fé. Muitas pessoas não conseguem compreender isso. Por quê? Não tem discernimento espiritual suficiente. Poxa, mas você está fazendo esse trabalho que não dá dinheiro, que não dá visibilidade, que não dá repercussão, que não vai te dar notoriedade. Qual que é o sentido? Não vale a pena você viver uma vida assim. Valeria muito mais a pena se você seguisse uma carreira universitária, ou então uma profissão. Seria muito mais rentável e benéfico para você, em vez de ficar no YouTube falando para pessoas as quais você não conhece e sem ganhar nada com a plataforma. Mas a verdade é que propósitos não são justificados por outras pessoas. E é aí que eu entro no tema da moral. Quando você tem uma conexão muito próxima com Deus, quando você tem uma intimidade muito grande com Ele, você não precisa que as pessoas te fiscalizem de fora para que você valide a sua missão. Você não precisa. Você apenas a conclui, ou pelo menos você tenta aplicá-la, mas sem precisar da afirmação das pessoas, da confirmação delas, perdão. E a fé muitas vezes vai te levar para caminhos que são totalmente subjetivos, individuais. E é isto que falta principalmente no brasileiro, né? Especialmente quando se fala a respeito de vida intelectual, que é algo muito importante, algo que pode tirar nossa nação da situação de miséria na qual ela se encontra. Infelizmente está em falta. Você vê por exemplo, religião, que é algo que eu costumo condenar aqui nesse canal, né? A religião,
quando fala em termos de fé, ela costuma fazer uma ligação com o quê? Com um conjunto de pessoas. Muitas vezes, ela não fala que a fé ela é um caminho que você vai seguir sozinho, vai precisar seguir sozinho. Quando Jesus Cristo falou que ele não veio trazer paz, mas sim espada, aquele é o exemplo claro de que uma pessoa que segue a Cristo, ela vai criar divisões, porque a espada é o quê? Ela é um instrumento de dois gumes que corta, que divide, que separa. E Jesus, quando falou, se queres me seguir, que carregue a sua cruz, ele justamente está dizendo isso, que você vai ser mal recebido pelos seus semelhantes. E é assim que eu compreendo a fé. Mas muito mais do que isso, o que falta principalmente no povo brasileiro? Eu acredito que a moral brasileira ela está calcada na religião e não na fé cristã em si. Isso pode criar uma confusão dos diabos na cabeça de quem está ouvindo, assistindo este vídeo aqui. Porque muitas pessoas entendem que cristianismo é religião, quando na verdade não é. A religião foi algo criado pelos homens. O cristianismo está totalmente separado da religião. Na moral religiosa, nós vemos várias certezas que nada tem a ver com a Bíblia. Por exemplo, separação. E muitas vezes, durante muitas fases da minha vida, vários encontros aí que eu fiz, da forma mais deplorável da minha vida, né? Vários encontros que eu tive com pessoas aí ligadas à religião, muitas delas me disseram o seguinte: olha, se tiver traição, se tiver engano, se tiver sacanagem, injustiça, o melhor a se fazer é se separar. Principalmente quando fala a respeito de casamento. Agora, se você analisar bem as escrituras, você verá que esta é uma colocação totalmente falsa e desconectada da palavra de Cristo. Porque as próprias escrituras dizem o quê? Que o amor supera tudo. Se o amor supera tudo, é óbvio que não pode haver separação. Ele supera tudo mesmo. Na visão de um cristão, ele tende a fortalecer o próprio casamento até o fim de sua vida. Na visão de um religioso, não. Se houver alguma dificuldade, se houver algum engano, se houver alguma traição, a primeira coisa que tem que se fazer é sim ir atrás da separação. E alguns, inclusive, utilizam de certas passagens bíblicas para tentar justificar o divórcio. Mateus, 5,32, não, porque lá fala que pode haver o divórcio. Mateus é o que? Está relatando passagens do Velho Testamento para casais que eram prometidos, não estavam casados ainda. Eram pessoas prometidas umas para as outras. Deus nunca permitiu o divórcio, senão ele seria um mentiroso ao falar que o amor supera tudo. Então, se aparece uma pessoa, por exemplo, que vai contra o senso comum da sociedade, que é calcado na moral religiosa, não cristã, se aparece uma pessoa que diz o seguinte: olha, eu acho que toda traição tem que ser superada, todo casal tem que se manter firme até o fim. Se aparece uma pessoa como essa na sociedade, ela é tida como uma piada, como sinônimo de piada e de vexame. Poxa, cara, você é um trouxa. Você aceitar estar ao lado de uma mulher, de uma companheira que faz isso contigo, você é realmente um trouxa. Mas se o amor supera tudo, ele supera tudo mesmo. E é esta a minha visão cristã. Então a moral religiosa, ela tem resquícios que parecem que são justos, mas a verdadeira justiça se encontra nas escrituras. E muitas pessoas deixam de analisá-las. Não é isso? O que falta, pelo menos no Brasil hoje, é a consciência moral individual, que é, querendo ou não, a ética.
A diferença básica existente entre ética e moral é a seguinte: a ética está no conjunto de pensamentos, de ideias que você, né, incorpora em sua mente. E a moral está na aplicação dessas ideias na vida prática, na sua conduta, no seu comportamento. A esquerda, ela tenta fazer o quê? Ela tenta valorizar o coletivo, a opinião do coletivo, como se o coletivo realmente, né, criasse uma ideia do nada. Nenhuma ideia surge com 30, 40, 100, 200 pessoas ao mesmo tempo. Não. Toda ideia parte de uma pessoa primeiro, para depois se incorporar em várias outras. A esquerda, o que ela faz? Ela engloba as ideias de um grupo, de um coletivo, e aí vai lá e tenta defender uma determinada pauta política, ideológica, por aí vai. Acontece que, quando a gente fala de conservadorismo no Brasil, está mais ou menos funcionando da mesma maneira. O conservador, ele geralmente diz que ele não tem ideologias. Mas é algo totalmente mentiroso, porque todo mundo tem ideologias. A forma de você se comunicar, o seu corpo linguístico, a forma que você... os estilos aos quais você se adere aí, as vestimentas, as músicas, né, os gostos musicais, né, os lugares que você costuma frequentar, né, a forma de você se comportar, sua conduta, etc, etc, tudo tem a ver com ideologia. Todo mundo tem ideologia, a verdade é essa. E a verdade também que o conservadorismo, ele meio que incorporou a cultura, o pensamento, né, a forma de articulação da própria esquerda, que é valorizar o coletivo, quando na verdade o individual, ele é muito mais importante. Você vê que há um desprezo, há um descarte do pensamento individual. Eu, como cristão, eu valorizo muito a consciência de cada indivíduo, a consciência particular. Porque cada personalidade é importante nesse mundo. Né? Goethe já dizia isso, né? A maior força que existe é a personalidade humana. Não tem como você criar aí um conjunto de personalidade que se constitui numa ideia única, homogênea. Isso é uma coisa típica da esquerda. E toda vez que isso acontece, acontece o quê? Massacre. Logo em seguida. Massacre, pessoas sofrendo. Por quê? Cada pessoa representa um mundo, um corpo de ideias, um corpo de pensamentos. Cada pessoa tem um senso crítico, um senso ético, que por si se transforma na moral. É claro que tudo que se compõe em sociedade hoje é limitado pela moral judaico-cristã. No entanto, cada indivíduo tem o seu corpo ético. E nós precisamos valorizar isso. Se nós tivéssemos esse apego, né, à consciência individual, com certeza o Brasil teria um valor assim, inominável. Ele estaria à frente das maiores potências do mundo hoje. Pode ter certeza, mas infelizmente o indivíduo aqui, ele não tem o seu valor. Ele não tem. É sempre a ideia do coletivo, é sempre a ideia das massas, é sempre a ideia do povão, né, do conjunto. Quando na verdade um conjunto é formado de vários organismos diferentes. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Qual que é o intuito dele? Agora vamos entrar no clímax desse conteúdo de hoje. Muitas vezes eu vejo as pessoas condenando os outros indivíduos pelas suas práticas, pelas suas condutas, pelos seus comportamentos. Há poucos dias eu estive aí vendo várias pessoas descendo o cacete na Andressa Urach, né? Que é uma mulher aí, já tem quase 40 anos de idade, tem filho, etc, etc. Diz que já se converteu para a religião, né, para o protestantismo, depois voltou atrás, aí começou a vender imagens, vídeos do seu corpo nessas redes privadas aí, eróticas, né, esses canais aí como OnlyFans, Privacy. E agora está ganhando muito dinheiro fazendo tudo isso. Há pouco tempo eu ouvi dizer, inclusive, que ela fez vídeo pornô
gravou um vídeo pornô transando com um anão. E o próprio filho dela estava gravando esse vídeo pornô. Muitas pessoas apareceram criticando a mulher assim a todo momento, né? E a maior parte dessas pessoas eram o quê? Religiosas. Quando eu falo de moral aqui neste vídeo, o que eu tento trazer para vocês? Sejam menos moralistas. Sejam menos moralistas. Porque a consciência individual, ela é o quarto subjetivo do qual ninguém tem o poder de justificar pelo outro. Ninguém tem o poder de trazer justificativas, né, da intimidade que o outro tem com Deus, por exemplo. Ninguém tem. Quando a gente lê nas escrituras, vá para o seu quarto, fecha a porta, etc e tal, e comece a orar. Quando a gente vê isso nas escrituras, o que significa isso? Significa que a fé está na consciência. O teu cérebro, a tua mente é o teu próprio quarto. Cada pessoa, pelo menos aquelas pessoas que se dizem ou pelo menos se sentem próximas de Deus, e elas não precisam testemunhar isso para ninguém, cada pessoa tem a sua própria intimidade. E às vezes uma Andressa Urach da vida, por exemplo, às vezes ela tem o exercício da confissão e da sinceridade de uma maneira muito mais consistente do que um religioso por aí. Às vezes ela é muito mais sincera e honesta com ela mesma do que um religioso. E eu acredito que este seja o caminho para a vida cristã. Porque viver em santidade, o que eu acredito que seja viver em santidade, vai muito além de você, né, deixar de viver no erro. Afinal, todos nós somos falhos. Não digo pecadores, porque do pecado, Jesus disse que não se lembra mais. Ele mesmo se tornou pecador por todos nós para nos salvar. Eu acredito que viver em santidade esteja muito mais ligado a amar o próximo acima de tudo. E o que falta na moral religiosa é justamente esse exercício principal que é ensinado nas Escrituras, o amor ao próximo. Às vezes uma prostituta ou uma mulher que vende o seu próprio corpo, às vezes ela tem uma vida ali totalmente deplorável, que ela mesma entende que é deplorável, mas pode ser que todas as noites ali no oculto, ela pare para conversar com Deus, falando a respeito dos seus defeitos, dizendo que quer melhorar, que não quer aquela vida, e ela se entrega de corpo e alma, dizendo-se ali errante, falha, né, delituosa contra ela própria. E às vezes uma mulher dessa pode ter muito mais amor para com o próximo do que um religioso metido à besta, porque a religião, ela é a representação da hipocrisia em si. Jesus de Nazaré mesmo foi entregue por religiosos, por pessoas que são descritas na Bíblia como os fariseus. Aquelas pessoas que gostam de se mostrar nas praças, gostam de ocupar os primeiros lugares em tudo quanto é espaço que se apresenta, gosta de se sentar nas maiores cadeiras, nas cadeiras mais vistosas, vestir as melhores roupas, né? Sempre se mostrar como que as mais belas, as mais justas, quando na verdade o próprio Cristo veio para os doentes. Aquela passagem da prostituta, vai e não peques mais, trazendo para o dia de hoje, a gente pode entender mais ou menos o seguinte: se Jesus nos livrou do pecado, Jesus de Nazaré é diferente do Jesus Cristo. Esse é um choque, pode ser um choque para você que está assistindo esse vídeo. Poxa, Lucas, Jesus não é um só, não? Jesus é um só. Mas o que ele viveu na lei é sombra da graça. E a graça veio depois da morte dele, depois da queda do templo no ano 70 depois de Cristo. Né?
Quando ele disse que ia reconstruir o templo, na verdade o templo era o corpo dele. E hoje nós vivemos num reino inabalável. Todos nós somos justificados pela graça de Cristo. Ele morreu para nos dar salvação. Agora, o que nós vivemos nesse reino inabalável depende de nós. Se nós errarmos, nós vamos colher frutos desse erro. Então, o que você planta, você colhe. É muito simples. Mas a salvação, quem garantiu foi o próprio Deus, quando enviou seu único Filho para nos redimir do pecado. Aquele sacrifício serviu para toda a humanidade. Então, o reino dele se encontra aqui, ó. É aqui que se encontra o reino inabalável de Deus. Por que então nós devemos ser menos moralistas? Em primeiro lugar, nós não sabemos da intimidade que cada pessoa tem com o próprio Deus. É claro que nós não devemos aqui relativizar a verdade. Mas, quando a gente fala de moral, muitas vezes nós vamos ter atritos com a própria lei dos homens. A lei dos homens, por exemplo, já falou que é permitido o aborto. Será que esta é uma moral que anda de acordo com a moral cristã? É óbvio que não, né? Para o cristão, a vida começa já na sua concepção. Então, o verdadeiro cristão ele vai ter conflitos com a sociedade e também com a lei criada pela sociedade, inclusive essa na qual vivemos, que é pautada, que é calcada na moral judaico-cristã. E a moral judaico-cristã, qual eles tanto afirmam, na verdade é a moral religiosa. Nós estamos diante de uma moral religiosa que vai contra os preceitos verdadeiramente cristãos descritos nas Escrituras. Porque a religião, ela tem uma justiça própria. Por exemplo, eu muitas vezes me deparei com religiosos que diziam o seguinte: olha, os filhos têm que ser obedientes com os pais, independentemente do quão carrasco um pai ou uma mãe eles são. Quão carrascos eles são. E na hora me baixou um entendimento totalmente diferente do entendimento dos religiosos. É muito engraçado ouvir isso, né? A obediência dos filhos. É claro que nós devemos obediência, nós temos que honrar pai e mãe nessa terra. Só que as mesmas escrituras, a qual eles negam, porque eles pegam apenas uma parte, as mesmas escrituras que falam que o filho tem que ser obediente aos pais, também falam que os pais não devem enervar os seus filhos. Por que eles eliminam então essa segunda parte? A moral da religião não é a moral cristã. Muitas vezes na minha vida eu presenciei filhos que foram desobedientes aos pais, mas com razão. Com razão. Porque não basta a figura de pai, basta a representatividade do pai. Não basta a figura da mãe, basta também o quê? A representatividade da mãe na vida de um filho. Meu pai, por exemplo, ele disse que tinha um primo chamado Juca. Se eu não me engano, era esse o nome do primo dele. Juca era filho de um carroceiro e que apanhava bastante, sem necessidade. Esse primo do meu pai apanhava sem necessidade, sem parar. Você tem que trabalhar e tal. E trabalhava igual um animal mesmo, igual um escravo. Né? Era pior do que isso, era igual um bicho mesmo. É uma coisa assim, deplorável. O Juca, infelizmente, ele adquiriu deformidades no corpo dele por conta de tanto castigo que sofreu na vida. E no velório do seu pai ele deixou de ir. Ele não foi ao velório do próprio pai. Eu, na minha visão, eu acredito que certas coisas são justificáveis e compreensíveis. Pode ser que Juca tenha tido uma intimidade tão grande com o próprio Deus que tenha dito o seguinte: olha, eu não quero ir ao velório de uma pessoa que só viveu me castigando. Mas na moral da religião, o que ela fala? Não.
Juca deveria ter ido ao velório do pai, porque, querendo ou não, é pai mesmo assim. Eu acredito que honrar pai e mãe vai muito além do que as pessoas entendem como ser bonzinho, ser o tempo inteiro calado. Por quê? Se as próprias escrituras dizem que pai e mãe não devem enervar os filhos, por que é que elas dizem isto? Por que será? Porque filhos que ficam enervados, que são vigiados constantemente ali pelos próprios pais, eles podem adquirir uma outra personalidade. Uma personalidade totalmente negativa. É óbvio. Imagine só, um filho que não tem liberdade para respirar, para brincar, para fazer suas coisinhas. Imagine, um filho que não tem liberdade para nada. É claro que isso vai ter um impacto totalmente negativo na vida dele. Então as escrituras não dizem isso sem fundamento. A moral da religião é uma moral que é muito mais baseada no sentimento do que na fé em si. E a fé, pelo menos o que eu entendo, ela é um exercício individual. Um exercício que nós precisamos valorizar. Porque é por meio desse exercício que vem a sinceridade, vem a confissão e, portanto, uma sociedade com indivíduos cada vez mais autônomos, independentes, né? E com, não digo verdades deles próprios, não. Porque nós já temos um corpo de leis, né, e para nos limitar. Só que nós criamos uma sociedade muito mais pluralizada. Uma sociedade que compreende o espaço do outro. O espaço a ponto de fomentar debates, fomentar discussões. E é assim que você cria um empurrão, um impulso, tá, para a vida intelectual. Com a intelectualidade, todos os outros fatores também são alavancados. Nós conseguimos colocar boas personalidades na política, claro, no governo em si. Nós conseguimos colocar melhores técnicos, né, em vários pontos aí ligados à infraestrutura que possam permitir o desenvolvimento de uma nação ou então de uma região específica em si. É claro que a intelectualidade ela permite o avanço. Então o que eu vejo que falta muito no Brasil parte do pressuposto que da fé. Nós temos uma fé que é defeituosa, que ela está muito mais voltada para o quê? Para a crítica a respeito de tudo e de todos. Vocês podem atestar isso aí. O brasileiro talvez seja o povo mais pronto para distribuir respostas no mundo. É o povo que tem opinião para absolutamente tudo. Parece que nós já nascemos obrigados a opinar a respeito de todas as coisas, mesmo sem sabê-las. Mesmo sem saber nada a respeito delas. Mesmo sem ter estudado nada. Mesmo sem ter lido nada. Mesmo sem ter ouvido nada a respeito delas. Parece que essa é uma obrigação imposta ao brasileiro. E por conta dessa obrigatoriedade, que eu acho que também tem uma certa culpa da própria escola, da própria educação que recebemos, uma educação aí baseada no socioconstrutivismo que já nos ensina desde a primeira, segunda, terceira série a falar sobre o mundo, a natureza, a ação do homem. Graças a essa imposição, nós temos esse espírito de arrogante que nos faz culpabilizar todo mundo por conta dos seus defeitos privados. Mas muitos defeitos privados podem sim ser tolerados e não precisam da nossa opinião. Principalmente pessoas não públicas. Vocês podem ver, nesse canal aqui, eu só falo de pessoas públicas. Não falo de pessoas privadas com defeitos privados. Até porque eu sou uma pessoa pública com defeitos privados que eu tento a todo momento não trazer aqui para o canal. Porque, primeiro, ninguém precisa da minha confissão, ninguém precisa da intimidade que eu tenho com o próprio Deus. Esta é
esse é um exercício que eu faço todos os dias, mas que eu não preciso aí da validação humana para que ele se concretize. A sinceridade, portanto, a confissão são a base da construção de um indivíduo, a base da civilização. Nós precisamos estar calcados nisso daí. Eu faço críticas, portanto, de pessoas públicas, defeitos públicos, mas não quer dizer que eu esteja aqui entregando todas as pessoas para a morte eterna, não. Isso eu não posso fazer jamais. Por exemplo, eu falo que o Edir Macedo, pelo menos na minha visão de mundo, eu falo que ele é o próprio capeta aqui na Terra. Quando eu falo capeta, é o diabo. O diabo é o quê? O diabo é o opositor. Eu não estou me referindo a uma figura mítica que eles criaram aí, de chifres, rabo, né, pontiagudo, e que carrega aí um tridente, que vive lá no inferno. Não estou falando nada disso. O diabo é o próprio opositor, portanto, ele representa a nossa carne. Eu acredito que o Edir Macedo seja, sim, um cara que representa o próprio diabo, porque ele só permite que a carne dele fale por ele a todo momento. Mas pode sim, pode ser que num determinado dia, num dia iluminado, num dia luminoso, caia sobre a cabeça do Edir Macedo aí uma missão. Uma missão que diga a ele o seguinte: olha, eu vou devolver tudo o que eu peguei das pessoas por meio da minha enganação, por meio de todas as minhas artimanhas. Eu vou devolver tudo o que eu roubei para as pessoas e vou acabar com a religião, né? Pelo menos a denominação que eu coloquei como universal. Eu vou acabar com isso, vou viver uma vida totalmente diferente dessa que eu vivo hoje, que é uma vida de milionário às custas das pessoas, às custas do evangelho, às custas da enganação, do estelionato. Pode ser que isso aconteça, pode ser que ele venha e calhe a minha boca de vez. É por isso que eu não posso condenar um Edir Macedo para a morte. Aí eu estaria fazendo o papel do quê? De um religioso. E não é o que eu faço aqui no canal. Porque o próprio religioso, a moral de um religioso é diferente da moral cristã. Quanto menos religião, maior a moral. É isso que eu preciso falar aqui com vocês. Vocês precisam fomentar isso nas suas vidas. Se querem moral, se querem decência, se querem intimidade, se querem proximidade, se querem ir atrás da verdade, se querem trabalhar a própria consciência, saiam da religião. Porque vocês não precisam da validação de ninguém, de pastor, de líder religioso, de merda nenhuma, para vocês viverem uma vida em santidade. O que eu acredito que seja uma vida em santidade é amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. É uma tarefa difícil? É claro que é. Mas isso depende do quê? Da ética. Primeiro a ética, depois a moral. A ética é a ciência. É o corpo das ideias, que são solidificadas na nossa mente a ponto delas entrarem em prática no exercício da moral. E tudo isso, é claro, é aos poucos. Nós vamos viver isso. Essa é uma coisa que vai estar eternizada na nossa vida, porque a vida é um aprendizado. Mas quando é que as pessoas vão começar a fazer isso? Porque eu não vejo isso de jeito nenhum. Toda vez que eu vejo alguém falar sobre fé, religião, moral, ética no YouTube, toda vez, sem brincadeira, ou no YouTube ou em outras plataformas, em outras mídias digitais, por exemplo, toda vez eu vejo uma pessoa com a visão da religião. E é uma visão que limita. É uma visão que não tem nada a ver com a moral cristã. É difícil ouvir isso, mas essa é uma verdade. Essa é uma verdade que não tem como negar. Eu falei aqui dos filhos desobedientes, eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes eu julguei como compreensível a raiva e uma indignação de um filho contra um pai ou contra uma mãe. Muitas vezes na minha vida. Muitas vezes na minha vida, eu como conservador, muitas vezes eu já vi uma pessoa roubar, furtar alguma coisa no supermercado, no mercadinho,
furtar uma comida, sei lá, um pacote de biscoitos ou um pão, muitas vezes eu olhei isso com compreensão. Se a gente olha a religião, por exemplo, não vou falar que todos são assim, mas na maior parte das vezes, o que a religião fala? Ah, está na Bíblia que não pode roubar, portanto qualquer roubo é condenável. Não vou falar que todos os religiosos são assim como eu acabei de dizer. Mas você vê que a religião, ela tenta, de certo modo, criar, né, como vamos dizer assim, uma estrutura para que todos se encaixem ali e estejam completamente limpos, quando na verdade a vida cristã é uma vida tortuosa. Nós vamos cambalear a todo momento. E um cristão não é que ele se coloca como limpinho. Isso é totalmente distinto da palavra de Cristo. O verdadeiro cristão não é o mais limpinho, não tem nada a ver. Mas é uma pessoa que está a todo momento tentando buscar o quê? Buscar uma vida em santidade. Que é diferente aí do que a religião faz, porque essas pessoas já se denominam salvas. Por atos simbólicos. Você vê, veja, por exemplo, o batismo, é o batismo nas águas, que nada tem a ver com aquilo que as escrituras dizem, porque o batismo nas águas são da lei de Moisés. Hoje nós somos batizados pelo Espírito Santo, pela graça de Cristo. Quando a pessoa ela batiza nas águas, o que ela tem, né, como compreensão? O que ela compreende? Ah, eu estou limpa, estou curado, eu sou uma nova criatura. Será mesmo? Se fosse dessa forma, a Andressa Urach, por exemplo, ela seria uma nova criatura. E eu não sei se é, né? Será mesmo? Mas será mesmo que só se você afundar a cabeça de uma pessoa na água e voltar e tal, você já faz com que ela seja uma nova criatura? Isso é muita ignorância e prepotência e querer sobrepor a autoridade de Deus. Ser nova criatura não tem nada a ver com esses atos litúrgicos que são distantes, completamente distintos da palavra de Deus, totalmente diferentes. A verdadeira, a pessoa realmente transformada, assim como a ressurreição de Lázaro, né? Assim como o filho pródigo, a pessoa verdadeiramente transformada é aquela que enxerga o tamanho da sua pequenez e tenta a todo momento se corrigir. E às vezes essa pessoa é a mais falha de todas. Às vezes é a pessoa mais condenada na sociedade. Pode ser uma pessoa assim como a própria Andressa Urach. Às vezes ela tem uma vida muito mais íntima com Deus do que qualquer religioso por aí. Isso é um exemplo claro. Por isso que nós jamais devemos ser moralistas. Eu acredito que um conservador ele precisa, em primeiro momento, ser compreensível. Buscar a paz interna, claro, nunca deixando que o mal impere sobre a humanidade, sempre tentando encontrar formas de combater o mal, mas em primeira mão, sempre pensar no próximo em primeiro lugar. Ah, porque é homossexual, ah, porque é viciado, ah, porque é isso e aquilo, ah, porque defende tal político. Nós jamais podemos vir aqui e agirmos como bichos. Nós devemos sim amar a verdade acima de tudo, porque Jesus é a própria verdade. Só que até para isso nós temos que ser racionais e compreensivos com as pessoas. Isso é o básico, é o básico. Eu acredito, eu como cristão acredito nisso, tá? É claro que até para correção muitas vezes a gente dá um tapa na mesa, né? Por exemplo, um irmão que às vezes dá um tapa no outro irmão para corrigi-lo, eu acho que aquela ali é uma forma de amar. Nem sempre eu vejo que, porque o irmão tá tirando casquinha, não, acho que aquela é uma forma de amor. Mas até pro grau de correção, nós temos que ter prudência. Eu tô lendo aí um livro bastante interessante, que é do Russell Kirk, e ele me trouxe à luz, assim, de muito entendimento, de muita coisa que antes eu não tinha. E eu acho que também, ao longo da vida, a gente vai ficando calejado, a gente vai ficando macaco velho, né? E a gente vai aprendendo com muita coisa. Eu me lembro que quando eu era mais novo, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, pra esse vídeo não ficar tão entediante. Eu me lembro que quando eu era mais novo, ali por volta dos meus 17, 18 anos,
era no terceiro ano do ensino médio. Os meus professores decidiram passar filmes na sala de aula, porque todos nós estávamos já cansados, esgotados de tanto estudar para a prova do Enem. Na última semana antes da prova do Enem, eu acho que 1 ou 2 dias antes, e eu já era bem forte fisicamente, eu fui lá e dei um soco no rosto de um colega meu dentro da sala de aula. Eu achei aquela atitude louvável na hora, né? Falei, pô, eu fui lá e dei um soco na cara do menino. Eu fiz isso porque o menino tava caçoando de mim e tal, e eu achava que aquilo que eu fiz foi justificável. Não, porque ele tava mexendo comigo, então eu fui lá e dei um soco no rosto dele. A sala inteira veio pra cima de mim, veio me segurar e tal. Não faz isso não, cara, faz isso não. E aí eu fui direto pra coordenação. Chegando lá, 2 professores meus e o coordenador vieram conversar comigo, porque eu já estava maior de idade. O menino também, nós dois já éramos maiores de idade, estava com 18 anos. Esses professores todos, eles me viram crescer fisicamente, porque eu entrei com 11 anos na escola, eu era bem miúdo mesmo, bem fraco. E já com 18 anos eu já era bem forte fisicamente, eu não sei, mas veio uma transformação gigantesca. E aí os professores, um deles, chamado Fernando, que foi meu professor de geografia durante muitos anos, né? Ele falou assim comigo, olha Lucas, eu te acompanhei desde pequeno. Você sempre foi uma pessoa assim. Você, por mais que não tenha sido forte durante todo o tempo, você sempre foi uma pessoa que sempre quis validar a sua pessoa por meio da força física. Só que agora você tem essa força. E a pior coisa que você pode fazer é agredir um próximo. Sabe por quê? Porque agora você tem muito mais responsabilidade nas mãos. E com responsabilidade, você tem que utilizar de outros artifícios para obter validação na sociedade. E não por meio dos punhos, porque aí vai provar que você é muito mais fraco do que qualquer outro. E é verdade, cara. Quando eu vejo um cara musculoso e tal, que sai brigando com todo mundo, resolve tudo na base da porrada, eu vejo que aquele cara, na verdade, ele é mais fraco do que toda a maioria. Que forte pra mim é o cara que consegue conversar, que consegue resolver as coisas na base do diálogo, na base da conversação, na base da linguagem. E que resiste todas as coisas da vida sem precisar de atributos físicos. Esse é o cara, pra mim, esse é o cara que eu admiro muito. E foi mais ou menos isso que o professor ensinou pra mim. Se você quer mesmo que as pessoas te ouçam, trabalhe a sua linguagem. Que é algo que você não trabalhou até hoje. Isso lá com meus 18 anos. Algo que você não trabalhou até hoje. A sua oratória é péssima. A sua forma de se comunicar é péssima. E, portanto, esse é um dos motivos por você não ter amigos. Você é uma pessoa muito isolada, muito triste, tem força física, mas não entende que a partir do momento que você conquista poder, você conquista responsabilidade. Você quer responsabilidade? Então trate as pessoas mais fracas como sendo superiores a você. É aí que você vai ver a tua essência e a essência das pessoas e vai ter muito mais maturidade com a vida. Foi o que eu fiz, né? Fui para casa, fui suspenso da escola, fui fazer o exame do Enem em 2013, suspenso da escola por ter agredido o meu colega. Mas eu voltei extremamente arrependido do que eu tinha feito. Pedi desculpa a ele publicamente, né? Eu fui lá em frente à sala de aula, pedi desculpas. Eu estava realmente arrependido. E todo aquele sabor que eu estava sentindo, né? De que eu fui lá e dei um soco na cara do meu colega, eu sou fodão, eu sou gostosão. E aquilo tinha caído por terra. Porque eu realmente tinha percebido que eu era o burro, o tolo e o cara verdadeiramente fraco. Fraco de personalidade, fraco de valores, fraco em tudo. Um cara que não tem força aqui, ó. E aí eu comecei a trabalhar minha linguagem. Hoje eu percebo com muito mais clareza e evidência
a força que existe na personalidade humana, justamente porque eu sou muito mais de ouvir do que de falar. Vocês podem acreditar nisso. Eu venho aqui no YouTube, às vezes eu faço vídeos aqui longos, né, falando pro caralho, parece que eu não paro, a língua desenfreada da porra. Mas no meu dia a dia eu sou uma pessoa extremamente calada e observadora, extremamente calada. Às vezes até as pessoas me cobram. Fala alguma coisa, né, sabe, comer sua língua e tal. Fala alguma coisa, você não reage, rapaz, fala alguma coisa. Mas porque eu sou muito mais visual do que isso aqui, ó. E eu acho que é muito prudente esse exercício que eu faço. De verdade, nós não podemos julgar sem saber, nós não podemos condenar sem saber. Nós devemos sim prezar pela moral, em busca de uma sociedade mais justa, porque nós não queremos maldade para os indivíduos, só que não devemos ser moralistas. Jamais devemos ser moralistas. Vocês podem ver, todo regime ditatorial foi formado por pessoas mais ou menos assim, que quiseram aplicar uma moral sobre a sociedade baseado naquilo que eles pensavam. Um sujeito sobre todos. E o resultado foi o mais catastrófico de todos. Dezenas de milhões de pessoas morrendo diante de um regime ditatorial e sanguinário. Sempre foi assim. Nós não podemos fazer isso. Até porque, quando a gente preza pela individualidade, a ética individual, isso cria em nós uma consistência na forma de enxergar o mundo ao redor. Porque muitas vezes a dialética ela não está totalmente pronta no nosso cérebro. O exercício dialético funciona com o quê? Com confronto de ideias. Ideias essas que muitas vezes não vão estar em nós, mas nos outros. Por isso que o debate é fundamental, mas um debate zeloso. Não esses debates de garotinhos que são promovidos, por exemplo, no cenário público brasileiro. De colocar pessoas que têm atritos por conta de políticos. Sabe que eu defendo político assim, que eu defendo político assado? E pessoas que só querem que a validação da internet, né? Ah, que agora eu mitei, agora eu consegui aí a reputação, melhorar minha reputação, as pessoas estão me apoiando, lá, te deixei no chinelo. Isso não é debate, isso é apenas uma briga de ego, de garotos inconstantes. O debate que fomenta a ciência, fomenta a discussão, né? Fomenta a vida intelectual é aquele debate sincero. E a sinceridade é um exercício que precisa, sim, ser fomentado. É isso aí que eu tinha que falar para vocês, meus amigos. E ó, a respeito de religião, lembre-se, quanto mais moral, menos religião. E vice-versa. É isso daí, um ótimo dia a todos vocês.